vocês. Lembra que a gente não precisava trazer aquilo como imagem, e sim como um background. Opa! Aqui. Ok? E aqui a gente vai digitar aí. Vou botar aqui negócios. Vamos colocar uma outra tabela aqui dentro. Vou colocar aqui no topo aqui, um 100% também, a porcentagem. Depois a gente clica aqui e transforma em pixels, tá? E a gente dá um tab para criar uma tabela para o espaço do título e o texto. Então aqui a gente coloca aqui negócios e aqui o texto que a gente vai utilizar, ok? Depois a gente pega esse texto aí. Vamos dar um Ctrl C nessa tabela, dar um Shift Enter, porque se eu der um Enter, ele vai vir lá para baixo, ok? Então a gente dá um Shift Enter para criar aí um parágrafo, tá? Um P. Shift Enter, e aqui vai ser localização. E a gente depois vai colocar o texto legal aí. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos colocar uma tabela com 100%. Clicar aqui dentro da linha, dar um Tab. E agora a gente transforma aqui em pixels, ok? Aqui vai ser o título e aqui o texto também. Opa, texto. Vamos clicar aqui e colocar aqui Align Left. Aqui vai ser um Align Left também. E todos eles com Align Left aqui para poder ficar alinhado à esquerda, ok? Porque se você der um F12 aí, ele vai ficar no centro. E aqui a gente vai diminuir um tamanho aqui para poder ficar longe um pouquinho daqui, tá? A gente vai colocar aqui 560 o tamanho e vamos centralizar, tá? E aqui a gente vai colocar aqui também um pouquinho menor, nas duas aqui. Vamos colocar um 80 e centralizar. Opa! 180, ele vai ser centralizado. Bom, então está praticamente aí o nosso conteúdo. E no lado aqui onde que a gente vai trabalhar, que vai ser algumas informações como negócios, né? E localização, só colocar aqui no centro, pronto. Se a gente der um F12 aí, vocês vão ver que já está tudo diagramado certinho, ok? E a gente vai ver aí algumas opções interessantes para poder trabalhar com CSS. Então, a diagramação desse conteúdo aqui no Dreamweaver já está feita corretamente com tabela. Lembrando que não é o essencial para a gente poder trabalhar, tá, gente? Não é legal a gente trabalhar com tabelas, e sim sem tabelas, com tables. Eu já tenho colocado algumas videoaulas aí, só que muita gente ainda trabalha com tabela. Então, eu acho que para você ter uma base, é interessante que você aprenda a trabalhar com tabelas para depois não trabalhar com tabelas, ok? Aqui, só para a gente poder dar um ajuste aqui, para ficar mais idêntico ao outro, a gente coloca aqui o cursor, tá? Antes da tabela e dá um Shift Enter. E aqui a gente faz a mesma coisa, tá? Só para ficar um pouquinho mais abaixo. Se a gente der um F12 aí, vocês vão ver que ficou mais abaixo, ok? Bom, gente, basicamente é isso, tá? É assim que a gente trabalha no Dreamweaver, tá? A gente depois vai aprender a trabalhar com CSS para poder evitar, por exemplo, que isso aqui aconteça, ó. Se eu der um Enter aqui, ó, vocês vão ver que em certo ponto esse background ele vai começar novamente, ó. Então ele começa aqui no cinza, quando chega aqui ele acaba. Então com CSS a gente tem como evitar que ele venha a duplicar aqui embaixo e ele estenda na horizontal, ok? A gente vai aprender isso com CSS. Então no Dreamweaver é praticamente isso. Aqui em cima a gente tem um title, a gente coloca aí FC Empreendimentos, dá um Enter. Tá? Outra coisa interessante também aqui, Modify, em propriedade da página, e como a gente já definiu no próprio design do nosso layout, que ele vai ter aqui uma bordazinha aqui, a gente pode colocar borda 0, tá? Ou melhor, margem, né? Margem 0, ou seja, a gente vai definir uma margem 0. Se você quiser colocar ele, se você não identificar no layout que ele tem essa margem aqui, você pode colocar ela apenas aqui no Dreamweaver, ok? Então, gente, é basicamente isso. No CSS a gente vai começar a formatar esse nosso texto aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.